Meninas, vamos lá, ó. O intuito desse vídeo, tá? Bem rapidinho aqui. É só pra ensinar aquelas meninas que tem muita dificuldade em fazer pálpebra gordinha. Ó, esse lado daqui eu já apliquei o corretivo, tá? Eu sempre gosto de aplicar um corretivo bem claro. E o que a gente faz primeiramente numa pessoa que tem... essa é uma dica pra você que quer aprender a maquiar o seu olho, né? De pálpebra gordinha ou pálpebra não definida. Que é o meu caso, ó. Quando eu levanto os meus olhos, vocês não conseguem ver o meu côncavo. O côncavo é aquele ossinho que tem na pálpebra, certo? E aí, quando eu aplico um corretivo inicialmente mais claro, eu deixo esse olho totalmente neutralizado. Então, eu tiro essa cor, né? Ó, eu deixo ele totalmente liso, certo? Então, eu tiro essa cor de fundo mais escura, que geralmente é olheiras, algo assim. E neutralizo ela com um corretivo mais claro. Certo? Então eu começo aplicando um corretivo bem clarinho em toda a pálpebra. Neutralizo bem essa pálpebra, ó. Sempre dá a impressão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela totalmente lisa e limpa para poder receber a minha sombra, tá? O que você precisa primeiramente identificar em seu rosto? Você precisa primeiro conhecer o seu rosto, né? Saber o seu formato de olhos, conhecer a simetria dos seus olhos, do seu rosto, para você começar a definir qual que é a sua necessidade em relação à maquiagem, tá? Então, assim, Laila, eu tenho os olhos muito caídos, né? Eu tenho a pálpebra muito caidinha. Então, qual o truque que eu uso para poder aprofundar, para dar a impressão de que esses olhos são mais fundos? Laila, a minha pálpebra não é caída, eu tenho um côncavo bem profundo. O que eu posso fazer para poder saltar esses olhos, né? Para dar a falsa impressão de que ele não é tão caído assim. Primeiramente, eu vou começar a ensinar você, como esse é uma questão minha, né? Uma particularidade minha, ter a pálpebra caidinha dessa forma. Então, eu treino bastante para poder deixar o menos nítido possível de que a minha pálpebra ela é caída. Essa é uma dificuldade de muita gente, tá? Muita gente tem essa dificuldade, tem a pálpebra mais caidinha. Às vezes, não só porque, né, não só por conta da idade, porque geralmente, a partir dos 40 anos, a minha pele não tá pronta ainda, tá? A mulher, ela tende a perder colágeno, então essa região aqui, ela vai ficando mais caidinha mesmo. No meu caso, é uma questão genética mesmo, tá? Eu já nasci com essa pálpebra caidinha e sempre foi assim. Então, essa sempre foi uma dificuldade muito grande minha, aprender a maquiar os meus olhos, porque pra fazer maquiagem em outras pessoas, geralmente é muito mais fácil, né? Então, você se automaquiar é bem mais difícil. Então, o que eu fui buscar? Conhecer o meu rosto, né? Conhecer os meus olhos, entender o que eu deveria fazer para que os meus olhos eles ficassem harmônicos. Então, o primeiro passo, para você que tem a pálpebra caidinha como a minha, é você usar sempre uma sombra de fundo, tá? Eu gosto de usar uma sombra que tenha o fundo terroso, um marrom de fundo terroso, tá? E eu sempre vou aplicar ela no local onde eu teria um côncavo, certo? Então, esse local, ó, se eu levanto o rosto, eu consigo ver. É onde tem a marquinha aqui, ó. Então, eu vou criar um côncavo com o marrom. E no caso de pessoas que têm a pálpebra bem caidinha e que tem essa pálpebra bem larga aqui, tá vendo, ó? Vocês precisam em todos os olhos, tá? Essa é uma questão assim, não dá pra mudar. Você não vai conseguir deixar o seu olho igual àquela maquiagem linda que você vê na internet, tá? É mais difícil você deixar dessa forma. Por quê? Por causa do formato do seu olho mesmo, tá? E não tem como você mudar. Só vai ter como você criar um falso côncavo para esse olho. E é dessa forma que eu faço isso, ó. E aí eu venho com o pincel de esfumar bem gordinho e vou esfumando toda essa sombra marrom de fundo, para dar um esfumado até bonito também. Essa também é uma técnica bacana para você que tem olhos de pálpebra funda, olhos grandes também.
É uma dica bem bacana, tá? E aí eu subo mesmo, tá? Eu aplico em toda essa região aqui e vou esfumando pra cima, tá? Mesmo sabendo que eu vou subir pra minha sobrancelha, mas eu não chego até lá. Ó, venho isso. Olha lá, vocês conseguem perceber que eu criei um fundo aqui, ó, em toda essa região onde seria o meu côncavo e aqui onde seria a minha pálpebra móvel. Então, eu delimitei essas três partes, ó, pálpebra móvel, côncavo e base da minha sobrancelha, que é onde eu vou iluminar também, que esse também é um truque muito bacana para quem tem a pálpebra gordinha como a minha, ó. Então, criei essa cor de fundo, eu venho com uma outra cor, um pouco mais escura do que essa, e com um pincel um pouco menor do que esse, tá? Um pouco mais fininho, mais curtinho nas cerdas, pra poder continuar aí essa transição, tá? E aí eu vou usar um marrom mais escuro ainda. Sempre lembra de tirar o excesso. E onde que eu vou aplicar esse marrom mais escuro? Um pouco mais abaixo dessa cor de fundo que eu criei, ó. Então, ó, aqui. Aqui eu seria exatamente o meu côncavo, tá? No restante dos olhos, eu criei profundidade. E nessa parte, eu tô criando o côncavo, ó. Vocês conseguem perceber? Lembrando sempre que vocês precisam juntar as duas cores, tá? O limite é esse, mas eu preciso levantar um pouquinho mais pra juntar com aquele marrom que eu criei de fundo, pra ficar aquele esfumado bonito, tá? Ó, percebem? De um lado, o meu rosto relaxado, tá? Como se eu estivesse olhando pra frente, e o meu rosto em pé, ó. Ó, tá vendo? Eu tenho um fundo aqui em cima, e aqui eu tenho o côncavo, que é onde eu vou criar agora desse lado o côncavo. E continuo, ó, esfumando sempre, porque esse é o segredo. Isso pra qualquer formato de olhos, tá? É o segredo da maquiagem bonita. Eu deixei a minha pele sem preparar, geralmente eu começo pela pele, mas eu deixei a minha pele sem preparar, por quê? Porque eu quis evidenciar os olhos mesmo. E aí depois eu gravo um vídeo só como eu preparo a minha pele e posto aqui no canal pra vocês. Tá vendo? E um lado é sempre diferente do outro, então a pálpebra é sempre mais caidinha que a outra. A minha, isso é um fato. Uma pálpebra é sempre mais caída do que a outra. Pensa como eu tenho dificuldade, viu? Sempre tive, porque o meu olho não é um olho fácil de você maquiar. É um olho que exige mais critérios, mais cautela. Porque... Outra coisa, evitem usar sombras que são cintilantes, tá? Principalmente nessa região da pálpebra, porque se você usa sombras que são muito cintilantes nessa região da pálpebra, você acaba saltando, evidenciando mais, então ela fica mais caidinha ainda. Então eu prefiro usar sombras sempre opacas nessa região, tá? Pra você... Agora eu venho com uma cor que é um pouco mais escura, uma cor puxada mesmo pro preto, certo? Porque eu quero criar a parte externa, né, dos meus olhos um pouco mais escuro. Hoje eu quero um efeito mais escuro aqui, ó, nessa região dos meus olhos, que é no canto externo. Então eu venho aqui e vou levemente esfumando. Se você faz em formatinho C, o esfumado fica até mais bonito, tá? Como essa maquiagem eu tô fazendo mais pra ir trabalhar, depois da gravação eu vou trabalhar, então,
e será durante o dia, então eu não vou carregar nesse preto. Vou deixar ele bem suave. Mas se a minha pálpebra ficasse toda preta, esse seria o mesmo truque, tá? Só era preencher a pálpebra inteira de preto. A pálpebra móvel, tá? Toda essa região aqui, ó, de preto. Lembrando que eu não preparei a pele ainda. E agora eu vou pra pálpebra móvel e vou usar uma cor opaca no canto interno, só mesmo pra dar uma luz. Vou usar um rosinha. E aí eu venho e aplico, ó, toda essa região. Gosto de deixar o pincel sempre nessa posição, que ele me dá uma precisão, assim, pra não errar, nem subir demais, nem deixar muito pra baixo. Depois que eu aplico aqui, eu ainda vou dar uma esfumada pra juntar com o marrom. Aí eu volto com outra cor marrom que eu apliquei, mais escura, e esfumo as duas cores. Lembrando que maquiagem é leveza, tá? Então, se você tem a mão muito pesada, tenta deixar a mão mais leve na hora de se maquiar. Outra dica também é o delineado. Evitem usar delineador. Quem tem pálpebra gordinha, evita usar e fazer delineado. Por quê? Porque você já tem pouca pálpebra móvel, tá? Então, nesse caso, prefira fazer um delineado ou um traço bem fininho, mais escuro, nessa região dos olhos somente, ó. Porque se eu aplico um delineado muito grosso, o que acontece? Eu perco as cores da minha pálpebra móvel, tá? E na hora de iluminar também, uma dica bem bacana que eu vou te dar é você iluminar somente no ponto onde você quer abrir esse olhar. Então você vem com o iluminador, tá? Eu venho aqui com o iluminador. E aplica esse iluminador somente no ponto alto da sua sobrancelha, ou seja, aqui, ó, tá? Evita trazer pra cá, porque senão você vai ter o efeito, vai ter o efeito contrário, tá? Ou seja, ao invés de aprofundar essa região, você vai saltar mais ainda ela. Então, você vem com o iluminador e concentra esse iluminador nessa região aqui, ó, e esfuma para o restante dos olhos. Mesma coisa desse lado, ó. Você concentra aqui, tá? E esfuma para o final dos olhos. Concentra aqui e esfuma para o restante dos olhos. E aí depois é só você continuar com toda a maquiagem, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica pra pálpebra caidinha, pra olhos caídos, certo? E o resto de toda essa maquiagem, depois eu posto aqui e você vai ver, tá bom? Obrigada!